Então, muito boa tarde, caros amigos. Hoje é o dia 5 de dezembro de 2016. Eu neste vídeo vou resolver estas questões. Ora bem, vamos então à pergunta número 1. Indica o valor de A sobre A levantado a 1 menos logaritmo na base A de 2. Eu aqui vou já aplicar as propriedades das potências. Isto é o mesmo que ter A levantado a 1, repare-se, vezes A levantado a menos logaritmo na base A de 2. Ora bem, isto não é o mesmo que ter. Repare-se que eu aqui tenho A e tenho aqui A levantado a 1. Então eu posso já cancelar este A com este A para obter 1 sobre A levantado a menos logaritmo na base A de 2. Mas as propriedades dos logaritmos, não é, permitem-me fazer o seguinte: este menos 1 que aqui está, que é o sinal menos, é o menos 1, pode saltar aqui para o expoente de 2. E então vou obter, não é, logaritmo, estão a ver, na base A de 2 levantado a menos 1. E sempre que eu tenho logaritmo, ou sempre que tenho logaritmo na base A de A levantado a um B, isto é precisamente igual a B. Mas também sempre que eu tenho, digamos, um A levantado a um logaritmo na base A de um C, isto é sempre igual a um C. Então, apelando a esta propriedade, isto é o mesmo que ter, não é, 1 sobre 2 levantado a menos 1. Ou seja, isto ainda é o mesmo que ter, então, e dado que 2 levantado a menos 1 é 1 meio, eu ficarei aqui com o inverso de 1 meio. O inverso de 1 meio é óbvio que dá 2. E a resposta é a resposta D. Portanto, tudo bem. Ora bem, na pergunta número 2, seja G a função definida por G de x igual a 1 sobre o logaritmo na base 3 de x. Qual dos seguintes pontos não pertence ao gráfico de G? Eu poderia estar aqui a ver se o G de 3 é igual a 1, etc, etc. Mas repare-se no seguinte, o domínio de G obriga a que seja o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que x terá que ser maior que 0, temos aqui um logaritmo, só existem logaritmos de números positivos, e pelo facto de termos aqui, digamos, um denominador de uma fração, onde esse denominador é o logaritmo de x na base 3, terá que ser o logaritmo na base 3 de x diferente de 0. Ora bem, tudo bem. Isto também quer dizer aqui, como cálculo auxiliar, eu ter logaritmo de x na base 3 igual a 0 é o mesmo que ter logaritmo de 1 na base 3, porque o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. E a injetividade do logaritmo obriga-me a que x seja igual a 1. Portanto, este domínio, não é, que aqui está, o domínio, digamos, da função G, é o conjunto de elementos x pertencentes a R, tais que x é maior que 0 e x terá que ser diferente, como acabamos de ver, terá que ser diferente de 1. Então, este ponto B não pode pertencer ao gráfico de G, dado que 1 não tem imagem. Então, a resposta será a resposta B. Nesta terceira pergunta, seja f a função definida por f de x igual ao logaritmo na base 2 de 4 levantado a x. Qual das seguintes expressões pode também definir a função f? Ora, isto que aqui está, e pelas propriedades dos logaritmos, este x pode saltar para trás para obter x logaritmo de 4 na base 2. Agora, também sabemos que 4 é igual a 2 ao quadrado. Eu posso escrever então logaritmo na base 2, 2 ao quadrado. Apelando à mesma propriedade anterior, vou obter então 2x, não é? 2x logaritmo de 2 na base 2. Mas o logaritmo de A na base A é sempre igual a 1. Ou seja, a resposta final será 2 vezes x. Ou seja, neste caso, a resposta C. Ora bem, tudo bem. Passamos à linha 4. E na linha 4 diz o seguinte: nós sabemos que o logaritmo de b na base A é igual a c. Qual é o valor do logaritmo na base de b ao quadrado sobre A? Ora, isto é o mesmo que ter, apelando às propriedades dos logaritmos, é o mesmo que ter logaritmo na base de b ao quadrado, menos o logaritmo, não é? Na base
o logaritmo na base B de A. Então, isto ainda é o mesmo que ter, não é? É o mesmo que ter 2, o logaritmo de B na base B menos o logaritmo de A na base B. Ora bem, o logaritmo de B na base B é precisamente 1. Ou seja, vamos obter 2 apenas. 2 vezes 1 que é 2 vezes 1 que é 2, não é? Menos. E aqui vamos obter um logaritmo de A na base B. Ora bem, não aparece, reparem, A, B, C, D. Não aparece nada que tenha logaritmo de A na base B. Aparece aqui 1 sobre C, 2C, menos C, 2 sobre C. Ora bem, tudo bem. Então o que é que nós teremos que fazer? Nós sabemos isto. Então eu vou mudar de base. Quer dizer, eu ter aqui o logaritmo de A na base B, o que eu vou fazer é passar para a base A. Então isto será o mesmo que ter logaritmo de A na base A sobre o logaritmo de B na base A. E então, porque, repare-se, se eu tiver logaritmo de B na base B de A, e se eu quiser passar para uma base, digamos, C, isto há de ser logaritmo de A na base C sobre o logaritmo de B na base C. E, portanto, foi, digamos, com base nesta igualdade que me permite, digamos, mudar de base, que eu escrevi o que aqui está. Mas, como nós sabemos, o logaritmo de A na base A é 1. Já vimos isso nas linhas anteriores. Então será 2 menos, não é? 1 sobre o logaritmo de B na base A. Mas isto é-nos dado, dá C. Então isto há de ser igual a 2 menos 1 sobre C. 2 menos 1 sobre C. Pelo que a resposta certa é esta aqui, C, não é? Então, pronto, tudo bem. Vou então passar agora aqui para a última questão. Qual é o conjunto dos números reais que são soluções da inequação logaritmo na base 2 de 4 mais x menor ou igual que 1? O domínio, e atente-se, quando aparecem logaritmos, é indispensável calculemos o domínio. O domínio obriga a que seja o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que 4 mais x terá que ser maior que 0. Ou seja, é fácil de ver, seria 4 mais x maior que 0, o que é ao mesmo ter x maior que menos 4, não é? Então, isto quer dizer que é um intervalo aberto de menos 4 a mais infinito. Ora bem, tudo bem. E agora é só resolver a questão que nos é proposta. Eu ter logaritmo na base 2 de 4 mais x menor do que 1, menor ou igual, neste caso era menor ou igual do que 1, é o mesmo que ter, na vez de escrever aqui 1, vou escrever logaritmo de 2 na base 2. Dado que a base, neste caso é 2, é superior a 1, quer dizer, eu aqui vou obter 4 mais x menor ou igual que 2. Quero fazer uma nota, é que se a base aqui fosse um meio, aqui tivesse logaritmo de 4 mais x na base 1 meio, aqui, digamos, logaritmo de 1 meio na base 1 meio, então aqui ficaria com 4 mais x maior ou igual que 1 meio. Quer dizer, quando a base é maior que 1, o sinal que aparece aqui mantém-se. Se fosse maior ou igual também se mantinha, desde que a base fosse superior a 1. Então é fácil, isto ficaria x menor ou igual, não é? Neste caso, este 4 salta para o outro lado, menos 4 mais 2, menor ou igual que menos 2. Então, fazendo, por um lado, nós temos que x terá que ser maior que menos 4. Maior que menos 4. Está aqui o menos 4. Por outro lado, temos aqui o menos 2. Ora bem, maior que menos 4 é este intervalo que aqui está, que eu estou a desenhar assim. Claro aberto em menos 4. Por outro lado, nós temos x menor ou igual que menos 2, que é isto que aqui está. Fecho e venho para este lado. Ou seja, é isto que aqui está. Então, como se vê facilmente, a solução é este intervalo, é de menos 4 aberto, não é? Até menos 2 fechado. Menos 2 fechado. E como se está a ver aqui, a resposta é a resposta A.
E, portanto, meus caros amigos, foi desta maneira que eu resolvi, portanto, estas questões, tendo como ideia apoiar o 12º ano. Muito bom dia a todos.